10. Acreditamos na magia da linguagem e dos rituais. Cheryl King vem trabalhando até tarde. Ela está encabeçando um estudo para analisar a viabilidade da contratação de uma equipe de especialistas para descobrir exatamente quais itens sua empresa deveria estar produzindo e se alguém os comprará. Nenhuma decisão real foi tomada ainda. No entanto, ela tem um prazo, um CEO ansioso e nenhuma opção a não ser tocar o projeto. Ela consegue trabalhar ocasionalmente até tarde. O que não consegue suportar é a comida horrorosa que acompanha esses longos dias e noites de trabalho. Vez ou outra, a equipe encomenda um combinado japonês de um bistrô franco-asiático, supostamente bem recomendado no centro da cidade chamado Ulala Garden. O restaurante badalado acabou de inaugurar um serviço de entregas. A primeira vez que a equipe encomendou dele, Cheryl sequer olhou o cardápio. Na pressa, pediu que os colegas escolhessem para ela. Seu colega Brian trouxe para ela o rolinho dragão serpenteante. Cheryl pôs o rolinho numa toalha de papel e, distraída, começou a empurrá-lo garganta abaixo enquanto fitava a tela do computador. Eca! Cheryl pensou, dando a última mastigada. Uma consistência horrível. Que droga! Nesse ínterim, na sala ao lado, seus colegas estão empolgados com a refeição, brindando e dando gritinhos de satisfação. Amaram. Cheryl coloca seus fones de ouvido gigantes e tenta se concentrar no trabalho. Brian logo volta com uma garrafa de vinho. Oferece a Cheryl, dizendo que havia recebido aquele mesmo vinho de presente de aniversário e que era incrível. Um Pinot Noir de 2010 do Chateau Vendéen, que dizia ser excelente. Brian coloca um pouco na caneca, uma das 500 melhores mães do mundo de Cheryl. Cheryl bebe um gole e murmura. Obrigada, vou tomar só um pouquinho porque vou voltar para casa dirigindo. Nos próximos 30 minutos, Cheryl beberica da caneca enquanto finaliza sua parte do projeto. O vinho é bonzinho, nada de especial, não se compara ao vinho que aguarda em casa. Ao sair do escritório, passa por Brian e entrega $10 pela comida e a bebida. Tudo bem? Sim, isso cobra despesa. Não foi ótimo? Veja bem, foi feito com... Sim, foi ótimo. Nos vemos na segunda. Naquele fim de semana, Cheryl e o marido Rick estão descendo na Laurel Street rumo ao Le Café Gandagon Popopo, o novo ponto quente da cozinha fusion, cujo nome soa como uma metralhadora francesa. Popopo. Seus amigos já chegaram, de modo que eles se sentam nas cadeiras que lhes reservaram. Nossa, este cardápio é lindo. Não é? Ouvi dizer que tudo aqui é bom, diz a amiga dela, Jennifer Watson, concordando. Lendo o menu, Cheryl murmura. Ah, olha só, queijo de leite de cabra artesanalmente envelhecido de fonte local orna, um composto artesanal de carne de gado alimentado em pasto, complementando com hortaliças frescas, tomates maturados em videiras de família, verduras selecionadas, cebolas escolhidas à mão de uma colheita de milhares e mistura de temperos de reserva especial importados de fontes globais e segundo fórmula de experts, tudo servido no estilo de uma taverna escura e misteriosa. Parece interessante, diz Rick. Parece um cheeseburger metido à besta, resmunga Bill Watson. Os casais batem papo por uns minutos até que o garçom chega e recita seu monólogo shakespeariano moderno sobre as especialidades do dia. Apontando para o menu, Bill Watson pede que explique a especialité de la maison. Significa especialidade da casa, senhor. Sim, eu sei, mas o que é? Bem, o garçom pigarreia. O chefe é muito conhecido tanto aqui como na França, sua terra natal, por criar uma experiência culinária única para cada estação. Tudo bem, mas o que é? Bem, nessa estação é um filé minuciosamente preparado de modo a realçar os sabores do alimento fornecido ao gado, que foi criado ao ar livre com água fresca e ao sol das pradarias e impecavelmente cuidado do nascimento ao prato. Vou ficar com essa opção do queijo de leite de cabra mesmo. Logo o sommelier chega e oferece a carta de vinhos a Rick. Um calhamaço pesado, com escrita caprichada de texto elegante. Rick não é especialista em vinhos, portanto pede uma recomendação. Bem, o Pinot Noir de 2010 do Chateau Vendéen é um produto de uma safra especial, extraordinária e rara. As chuvas no sul da França naquele verão fizeram com que o lençol freático absorvesse mais água, de modo que o subsolo da maioria dos vinhedos foi inundado, com um sedimento luxuriante que deu às uvas um caráter mais voluptuoso e robusto.
colhida da videira 144 horas após o tempo normal, a partir de uma calibragem precisa e amadurecida usando brisas da montanha e água fresca. Essa safra recebeu diversos prêmios e condecorações ao redor do mundo. Foi feita para um paladar impecável. Murmúrios de aprovação geral. Parece ótimo. Podemos começar trazendo esse vinho. O sommelier retorna e serve um pouco do vinho na taça de Rick. Ele ergue a taça, examina a cor do vinho contra a luz, gira a taça, toma um pequeno gole, fecha os olhos, faz beicinho e deixa o vinho percorrer a boca toda, não esquecendo de movimentar as bochechas durante o processo. Engole, faz uma pausa, depois faz um gesto ao garçom para que todas as taças sejam servidas. Logo, todos erguem suas taças. Rick faz um brinde e os convivas retribuem dando início ao jantar. Eles todos compartilham a entrada especial do dia. Este é o nosso famoso dragão serpenteante. Este rolinho é feito à mão com diversos peixes selecionados pelo chefe, como salmão, massago, olho de boi e barriga de atum, todos localmente criados e pescados, salpicados com tobico, cebolinhas, algas temperadas com molho de soja, pepino, abacate, nozes, lavado e depois enrolado com pegadores de prata. Divino! A conta chega. No fim, o vinho e o rolinho, um cheeseburger sofisticado e uma noite de gargalhadas e histórias exageradas custa $150 por casal. Eles acham uma pechincha. O que está acontecendo aqui? Essas duas cenas mostram a magia modificadora do valor da linguagem. A linguagem pode moldar a forma como enquadramos as nossas experiências. Ela pode fazer com que prestemos atenção dobrada no que consumimos e direcionar nossa atenção para partes específicas da experiência. Pode nos ajudar a apreciar as nossas experiências mais do que apreciaríamos normalmente. E quando obtemos maior prazer com algo, seja com a experiência física de consumi-lo ou com a linguagem que o descreve, nós o valorizamos mais e estamos dispostos a pagar mais por aquilo. A coisa em si não mudou, mas a nossa experiência dela, sim, bem como a nossa disposição em pagar por ela. A linguagem não está apenas descrevendo o mundo à nossa volta, ela influencia aquilo em que prestamos atenção, aquilo de que acabamos gostando e aquilo que não gostamos. Você se lembra do combinado do vinho que a Cheryl mal deu bola no trabalho? Ela deu bem mais valor a exatamente as mesmas comidas e bebidas quando se pegou envolvida na linguagem que as descrevia. De forma semelhante, se Cheryl tivesse simplesmente comido o cheeseburger no restaurante em vez de um composto artesanal de carne de gado com queijo de fonte local, teria curtido bem menos e certamente hesitaria em pagar o alto preço cobrado. Agora, é claro, comer com os amigos, longe da tela do computador e dos memorandos da consultoria tem um valor adicional em si. Todos nós pagaríamos por isso. Curtimos mais a comida quando associada a esse tipo de experiência. Estamos dispostos a pagar mais por ela. No entanto, podemos apreciar mais a comida ainda que o ambiente seja o mesmo, e que a comida seja exatamente a mesma se essa comida for descrita de forma diferente. A linguagem possui o poder mágico de mudar a maneira como vemos a comida, de fazer com que possa receber um preço compatível com a forma como é descrita. Quando se trata de criar valor, o ambiente do restaurante, todo luxuoso, a situação social com os amigos maravilhosos, e a descrição da comida, incluindo todos aqueles termos pós-modernos, aprimoram a experiência. Que a linguagem é o componente mais poderoso e criador de valor de todo esse cenário deve ter ficado claro. As palavras não deveriam tornar a cadeira mais confortável, os temperos mais saborosos, a carne mais tenra ou a companhia mais agradável. Objetivamente, não deveria importar como um item é descrito. Um hambúrguer é um hambúrguer, uma casa com fachada de pedra é uma casa com fachada de pedra. Um Toyota é um Toyota. Nenhuma quantidade ou nenhum estilo de descrição fundamentalmente modifica o que é algo. Estamos obtendo um hambúrguer, uma casa com fachada de pedra e um Toyota. Ou estamos obtendo um frango, um apartamento e um Ford. Estamos escolhendo entre itens e tão somente itens, certo? Na verdade, não. Desde o comecinho das pesquisas sobre tomadas de decisão, ficou claro que escolhemos entre descrições de itens diferentes, não entre os itens em si. Aqui reside a magia modificadora do valor da linguagem. A linguagem nos concentra em atributos específicos de um produto ou uma experiência. Imagine dois restaurantes que funcionam lado a lado. Um oferece um hambúrguer que é apresentado como carne com 80% menos gordura. O vizinho tem ofertas semelhantes, porém descreve seu hambúrguer como carne com 20% de gordura. E agora?
Os dados mostram que as duas formas diferentes de descrever os mesmos hambúrgueres nos levam a avaliá-los de modo bem distinto. O hambúrguer de 80% dá ênfase à parte menos gordura, direcionando nosso foco para os aspectos mais saudáveis, saborosos e desejáveis. O hambúrguer de 20%, por sua vez, dirige a nossa atenção somente para a quantidade de gordura e, portanto, pensamos seus aspectos pouco saudáveis. A segunda descrição faz com que achemos um hambúrguer repulsivo e cogitemos nos tornar vegetarianos. Valorizamos um hambúrguer com menos gordura bem mais e estamos dispostos a pagar mais por ele. O modo como dizemos algo pode, de um segundo para o outro, alterar nossa percepção, introduzindo nova perspectiva e novo contexto à situação. Vimos pessoas dizerem que poderiam se aposentar com 80% da renda atual, mas que não poderiam se aposentar com 20% menos do que a renda atual. Vimos também que doamos a uma instituição de caridade se a quantia é descrita em termos de centavos por dia, mas não quando nos pedem que doemos a mesma quantia descrita em termos anuais, e que restituições de $200 levam as pessoas ao banco, enquanto bônus de $200 as levam às Bahamas. Os 80% de renda, a doação a instituições de caridade e os $200 são as mesmas quantias, não importa como são descritas, mas as descrições mudam as nossas sensações sobre um produto ou serviço e, como veremos, mudam a nossa experiência real de consumi-lo. Aqueles que mais praticam a manipulação da linguagem talvez sejam os produtores de vinho. Eles criaram uma linguagem própria, usam palavras como tanino, complexidade, terrosidade e acidez para descrever o gosto do vinho. Existem também termos para descrever o processo de produção do vinho e como ele se move, como as lágrimas que aparecem quando o giramos na nossa taça. Não está claro se a maioria das pessoas consegue diferenciar ou entender as distinções ou a importância desses itens, mas muitos de nós agimos como se conseguíssemos. Servimos o vinho cuidadosamente, depois o giramos, examinamos contra a luz e o degustamos suavemente. Claro que estamos dispostos a pagar bem mais por um vinho bem descrito. Por um lado, pagar mais pela descrição do vinho e pelo processo é algo irracional. A linguagem não muda o produto. Por outro lado, porém, estamos realmente obtendo mais do vinho bem descrito. Ou seja, a linguagem muda a maneira como experimentamos e consumimos o vinho, influenciando-nos de forma profunda, mas sem mudar a bebida física na garrafa. A linguagem nos conta uma história. Depois, ouvindo a descrição desde o abrir ao servir, da taça inclinada até o inalar do aroma, do leve gole ao gosto residual, aderimos à história do vinho. Isso aprimora e transforma quando valorizamos o vinho e a nossa experiência de degustá-lo. Assim, embora a linguagem não mude o produto, muda o modo como interagimos com ele e o experimentamos. A linguagem também pode nos persuadir, por exemplo, a desacelerar e a prestar atenção no que estamos fazendo. Imagino que temos a melhor taça do vinho do mundo, no entanto, assim como Sharon, nós o bebemos sentados diante do computador do trabalho sem prestar atenção. Quando desfrutaríamos dele? Por outro lado, imagine que temos um vinho inferior, mas pensamos nele, levamos em conta sua história e o degustamos, analisamos e valorizamos. Apesar da real inferioridade, obteríamos um bom valor dele, potencialmente até mais do que o vinho objetivamente melhor. A indústria do café, assim como a indústria do vinho antes dela, começou a empregar escritores criativos para aprimorar a linguagem em torno do seu produto, aumentando então o valor dele. Ou assim parece. Ouvimos falar de cafés especiais, cafés de um tipo só de grão, cafés com selos BSCA, UTZ, IBD ou WWF, que vão de certificações a preocupações com o meio ambiente e mercado justo. Café que foi naturalmente prensado nos intestinos de um gato. Café Kopikluwak, nem queira saber. E café que recebeu o beijo solar das lágrimas de povos indígenas segurando as folhas de 1000 gerações. Este último não é real, mas é verossímil, porque existe uma longa e melodramática história associada a cada gota das nossas xícaras de café. E com cada detalhe tem uma história que absorvemos. Existe um aumento de preço que estamos dispostos a pagar. O chocolate está seguindo esse mesmo caminho, com um chamado chocolate de um tipo só de grão. Não temos a menor ideia de por que os grãos solitários resultam num alimento melhor, mas os consumidores parecem curtir essa tendência. E outros produtos cada vez mais caros. Existe uma empresa do Reino Unido que está servindo os aficionados por chocolate.
oferece serviços de assinatura e todo tipo de experiência que nos deixam imersos no mundo do chocolate. Por um preço, é claro. Quem é que não se considera um fã de chocolate? Até que ponto chegará essa tendência da linguagem? Como vimos, a linguagem muda a forma como valorizamos os bens, os serviços e as experiências de todos os tipos. Após séculos de debates, parece que enfim contestamos a teoria da Juliette Capuleto. Uma rosa como qualquer outro nome não cheiraria como uma rosa. Realçando o consumo. Desfrutar algo advém tanto da sensação da coisa, do gosto da comida, da velocidade de um carro, do som de uma canção, quanto do que está ocorrendo no nosso cérebro, de modo que, em conjunto, criam uma experiência completa. Podemos chamar isso de experiência de consumo plena. A linguagem aumenta ou reduz a qualidade da experiência de consumo, e por essa razão básica acaba influenciando fortemente a forma como valorizamos algo, seja chocolate, vinho ou um hambúrguer artesanal. Um tipo importante de linguagem que atua dessa forma denomina-se vocabulário de consumo. Ele aparece quando usamos termos específicos para descrever uma experiência, como o aroma de um vinho ou a estampa de uma colcha. O vocabulário de consumo faz com que as pessoas pensem, parem, se concentrem e prestem atenção, desacelerem e apreciem a experiência de um modo distinto, e depois percebam o mundo de uma forma diferente. Uma descrição de 1 minuto do prato especial de um chefe não apenas dirige a nossa atenção para esse prato por 1 minuto inteiro, mas também fornece contexto e profundidade ao próprio prato. Faz com que nos concentremos nos aromas, na textura, no sabor, proporcionando uma forma alternativa e complexa de pensar aquele prato. Poderíamos nos imaginar olhando, mastigando, cheirando ou cortando aquela comida. Mente e corpo se preparam para a experiência. Quando respaldam uma experiência ou a expectativa por ela, a linguagem muda e aprimora o que experimentamos e como o valorizamos. Ao ouvirem o garçom descrever as especialidades e o vinho, Cheryl e Rick se envolveram cada vez mais com aqueles itens. Ficaram mais conscientes das qualidades especiais oferecidas e da alegria e do valor que estavam prestes a experimentar. Embora não sejam os exemplos mais saudáveis, os comerciais do McDonald's costumam listar todos os ingredientes do seu produto típico em uma canção. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. Por 30 segundos pensamos em cada um que estamos prevendo comer. O comercial, assim como seu primo mais longo, o infomercial, descreve em detalhes a experiência para que possamos imaginar nossa mordida, incluindo 7 sabores diferentes. O que soa melhor? Essa mescla de sabores ou um simples hambúrguer? Os redatores publicitários utilizam o vocabulário de consumo para realçar as partes da nossa experiência que querem que adotemos e a que desejam que ignoremos. Não se preocupe com o preço desses tênis e a dificuldade em se tornar um atleta de elite. Just do it. Simplesmente faça. Nike. Esqueça os riscos de se cortar por causa da pressão social de parecer limpo e arrumado. Nossas lâminas serão o melhor para o homem. Gillette. Sim, você está duro, mas se existem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras coisas existe Mastercard. Entre as peças publicitárias de consumo menos sutis estão Coca-Cola e um sorriso. Tão bom que é de lamber os dedos, KFC. Mais sabor, enche menos, cerveja Miller Lite. Amo muito tudo isso, McDonald's. E o direto e instrutivo derrete na sua boca, não na sua mão, M&M. Jeff observou a estranha justaposição de vocabulário de consumo em um café Europa na Times Square, em Nova York. Cartazes incutem as palavras relaxar, sorrisos, acalmar, riso, aprecie, aroma, saboreie, nas mentes dos clientes, descrevendo a experiência que o café quer que eles tenham, para que valorizem mais sua visita. Deve dar certo, já que as pessoas pagam R$ 3,50 por um cafezinho. Talvez avisos mais úteis naquele local pudessem dizer: ignore os táxis que buzinam. Tentem não inspirar pelo nariz. E não compre ingressos de teatro de um homem sem calças. Quando o vocabulário de consumo descreve não apenas o que estamos prestes a consumir, mas também o processo de produção, apreciamos o item ainda mais.
Lembre-se do impacto do esforço e da justiça, aumentando assim seu valor para nós. Também nos envolvemos mais com o produto em virtude do nosso conhecimento, do nosso compromisso com a linguagem. Lembre-se do efeito dotação, em que apenas segurar um objeto pode alterar a forma como percebemos o valor dele por meio da propriedade virtual? Assim, também dedicar tempo a obter uma melhor compreensão e valorização da construção de algo, uma mesa ou uma refeição requintada, poderia aumentar o valor do item para nós. Comidas engraçadas. A tendência dos restaurantes de exagerar na linguagem descritiva não passou despercebida aos profissionais do humor. 2 dos nossos favoritos são os cardápios fictícios de Foods, www.foodsmenu.com/menu.html, e do Brooklyn Bar Menu Generator, www.brooklynbarmenus.com. Sites que escolhem palavras aleatórias para criar o menu de um novo restaurante badalado. Como nova-iorquino, Jeff pode confirmar que se trata de um absurdo verossímil bem semelhante aos cardápios reais de muitos restaurantes da moda. Tábua de limão artesanal com espetos de sal e manteiga. Anchova miniatura com presunto de cidra. Fritata de cordeiro e chucrute francês. Figo de inverno com mariscos. Pasta de arroz. Alcachofra expandida. Birita assustada. Centeio ao sal marinho. Tartare de tutano amaciado, sardinha e feijão fava. Torta d'água com arremesso de rampa. Infelizmente, essas não são opções reais, mas você não gostaria de provar uma birita assustada? Talvez com uma guarnição de um arremesso de rampa? As palavras são justas. Outro meio pelo qual uma descrição cria uma influência poderosa na nossa valorização das coisas é ao expressar esforço. Como acabamos de ver, termos como esforço são de extrema importância. Termos como artesanal, feito à mão, mercado justo e orgânico são usados não apenas para indicar criatividade, singularidade, visões políticas e saúde, mas também para sinalizar esforço extra. Termos de esforço informam que uma grande quantidade de trabalho e recursos entrou num produto e, implicitamente, sugerem que ele vale mais do que normalmente valeria. E essas palavras adicionam valor. Esperaríamos pagar mais por queijo produzido em pequenos lotes usando utensílios e métodos tradicionais ou por um queijo semelhante produzido em massa, quase por meio de máquinas. Obviamente, o queijo em pequenos lotes requer bem mais esforço para ser produzido. Portanto, precisa custar mais. Estaremos provavelmente dispostos a pagar mais por ele. Mas talvez nem fôssemos capazes de perceber a diferença entre os queijos se a linguagem não chamasse a nossa atenção. A linguagem do esforço está por toda parte, até demais. Queijos, vinhos, chales, apartamentos, tudo é artesanal, artístico. Existem artisan lofts, apartamentos artisticamente decorados, e fios dentais artesanais, verdade. Jeff se lembra de ter lido em uma revista de bordo uma matéria sobre moonshine artesanal. Artesanal significa feito por um artesão, em oposição à fábrica gigante. A palavra inglesa moonshine, naquele caso, referia-se ao uísque destilado à mão. O artesanal não acrescenta nenhum significado ou valor. É uma forma redundante de dizer a mesma coisa. Por mais irritantes que palavras corriqueiras como artesanal possam ser, o que elas fazem? Dão a entender que uma pessoa hábil fez o produto à mão e, por definição, tudo que é feito à mão requer esforço extra. Assim, deve-se pagar um dinheiro extra por ele. Pense em todos os termos que aludem à complexidade do processo, a heurística do esforço, usados pelo garçom para descrever exatamente os mesmos itens que Cheryl havia consumido baratinho em sua mesa de trabalho sem as descrições pomposas. Compartilhar é justo. Que tal a ideia de economia de compartilhamento? Empresas como Uber e Airbnb pertencem à economia de compartilhamento, uma expressão que enquadra esses serviços de um modo positivo. Quem é que não gosta de compartilhar? Quem não aprecia aqueles que compartilham? Quem é acima da idade pré-escolar não pensa no ato de compartilhar e dividir como uma qualidade humana maravilhosa? Ninguém, essa é a verdade. A expressão economia do compartilhamento evoca uma imagem do lado bom dos seres humanos, e isso leva a maioria de nós a valorizar ainda mais um serviço. Certamente, a linguagem não chama atenção para os aspectos negativos da economia do compartilhamento. Compartilhamento.
faz com que tudo pareça ser desinteressado e altruísta, como se estivéssemos deixando nossa irmã mais nova brincar com o nosso Lego ou doando um rim a um órfão. Mas nem sempre é assim. Na verdade, os críticos alegam que a ascensão da economia do compartilhamento é o subproduto de um mercado de trabalho que oferece menos empregos em horário integral, poucos benefícios e segurança, que reduz a proteção aos trabalhadores e tira proveito da nação dos trabalhadores autônomos. Outro termo criado para ajudar a convivermos melhor com o subemprego. Mas todos adoramos obter corridas de carro com mais facilidade, não é mesmo? Algumas empresas foram acusadas de lavagem verde, também chamada de maquiagem verde, ou seja, pequenas mudanças de identidade visual nos produtos para que possam ser considerados ambientalmente corretos. Outras foram acusadas de lavagem rosa, também conhecido como pinkwashing, pagar para serem certificadas como pró-saúde feminina por organizações como a Susan G. Komen, que se dedica à prevenção e à cura do câncer de mama. Porque sabem que pagaremos mais por produtos associados ao esforço extra de fazer o bem para o mundo. Bons profissionais de marketing são feras em usar a linguagem para transmitir uma sensação de encantamento, mas não existem regras tão rigorosas que regulem quem pode se denominar grupo verde ou do mercado justo ou bom para os bebês, árvores e golfinhos. Qualquer um pode criar uma organização, contratar um design gráfico para bolar uma logomarca e associar aquilo a qualquer produto por aí. E então, você tem uma seleção de escolha inteligente e saudável, ecologicamente amigável, ou certificado pelo conselho em prol das boas coisas da vida que fazem você feliz. O fato é que a linguagem oferece uma janela aberta para o esforço que tanto ansiamos ver, o que significa justiça e qualidade. Por sua vez, percepções de justiça e qualidade tornam-se substitutos do valor. Essa é a longa e tortuosa rota que percorremos da linguagem ao valor, e podemos ser enganados em qualquer ponto da trajetória. Fala enganosa. A linguagem pode não apenas criar uma percepção de esforço e uma sensação de valor, pode também fazer com que atribuamos expertise a pessoas usando esses termos. Vejamos as atividades de assistência médica, finanças e direito. Nós, leigos, não temos ideia de que algumas de suas expressões significam. Ligamento colateral medial, obrigações de dívida colateralizada, prisão civil e, com frequência, nem sequer conseguimos decifrar seus textos. Uma linguagem obscura e impenetrável transmite uma sensação de expertise. Ela nos lembra de que eles sabem mais do que nós, do que devem ter se esforçado muito e por bastante tempo para adquirir tais conhecimentos e habilidades, que agora eles exibem para nós usando uma linguagem complicada demais. Portanto, devem ser super valiosos. Esse uso de linguagem cria o que o escritor John Lanchester denomina de sacerdócios, usar ritual e linguagem elaborados visando confundir, iludir e intimidar, deixando-nos com a sensação de que não temos certeza sobre o que se está falando, mas que, enquanto os usarmos ao serviço dessas pessoas qualificadas, estaremos sob os cuidados de especialistas. De novo, a descrição do vinho pelo sommelier foi atraente em sua complexidade e poesia. No entanto, foi também desconcertante para aqueles que nada sabem sobre chuvas, colheitas e taninos. Pareceu especial porque soou como algo que apenas especialistas entendem. Felizmente, nos beneficiamos de sua expertise obscura e conquistada à base de muito esforço. Nesse caso, é a falta de transparência que acrescenta valor. A obscuridade na produção de vinhos ou em qualquer outro processo que não seja do conhecimento do leigo cria uma sensação de complexidade subjacente que pode não se justificar, mas que mesmo assim influencia o modo como valorizamos a própria experiência. Linguagem transformadora. Podemos achar que uma descrição evocando emoções possa mudar o valor de uma experiência apenas progressivamente. Digamos, influenciando Cheryl a gastar $150 no jantar em vez de $10. Mas, na verdade, descrições ricas, específicas e sensoriais podem mudar substancialmente o valor de uma experiência. Cheryl estava disposta a gastar $150 pelo jantar no restaurante, em contraste com os $10 pela refeição em seu escritório. Além disso, a descrição evocativa pode até influenciar se iremos pagar ou ser pagos por um bem ou serviço.
No brilhante livro de Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer, Tom precisa caiar a cerca de sua tia. Quando os amigos implicam com ele por precisar trabalhar, ele responde: "Vocês chamam isto de trabalho? Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de pintar uma cerca, e tia Polly é muito exigente com essa cerca." Tendo ouvido o trabalho de caiar a cerca ser descrito como um prazer, os amigos se ofereceram para experimentar as alegrias de caiar e em pouco tempo trocam seus itens pessoais favoritos com Tom pelo privilégio de fazê-lo. Ao final do capítulo, Twain escreve: "Se Tom fosse um grande e sábio filósofo, como o autor deste livro, teria compreendido então que trabalho consiste em tudo o que se é obrigado a fazer, e que prazer consiste naquilo que não se é obrigado a fazer. Há senhores muito ricos na Inglaterra capazes de guiar carros de passageiros puxados por 4 cavalos num caminho de 30 ou 50 quilômetros todos os dias no verão, porque para isso precisam pagar uma quantia considerável, mas que se recusariam a fazê-lo se lhes oferecessem um ordenado, pois isso passaria então a ser considerado trabalho. A linguagem pode ser transformadora, pode converter dor em prazer, ou um hobby em trabalho, e pode fazer essas transformações seguirem uma ou outra direção." Jeff alega que reflete sobre a aventura da caiação de Tom sempre que submete algo ao site HuffPost, de graça. Segundo a opinião geral, a fundadora Arianna Huffington foi uma das maiores pintoras de cerca de todos os tempos. Ela ofereceu com sucesso divulgação e assim demonstrou o poder mágico da linguagem. Rituais. Como os rituais se enquadram nisso tudo? O fato de Rick girar a taça, fazer beicinho e erguer um brinde fez o vinho ficar mais prazeroso do que o normal? Na verdade, sim, e num grau maior do que esperaríamos. A linguagem descritiva e o vocabulário de consumo para qualquer dado produto ou serviço tendem a ser notadamente coerentes. Não mudam com frequência e se baseiam neles mesmos. Sempre pensamos nos mesmos termos para cada experiência nova de um produto. O aroma de um vinho, a textura de um queijo, o corte de um bife. Além do benefício valorizador da linguagem já discutido, essa coerência nos termos, como os usamos e repetimos e como molda o nosso comportamento, cria rituais. Os rituais conectam uma experiência individual a muitas outras experiências passadas e futuras semelhantes. Essa conexão dá à experiência um significado extra, tornando-a parte de uma tradição que retrocede até o passado e se estende até o futuro. A maioria dos rituais vem da religião. Temos rituais religiosos, como cobrir a cabeça com um solidel no judaísmo, contar as contas no islamismo ou beijar a cruz no cristianismo. Sim, todos esses rituais são ações com processos e descrições específicas. Todos vinculam as pessoas às ações passadas e à sua história. Porém, o mais importante é que são símbolos que transmitem uma sensação extra, uma ordem superior de significado. E isso torna o que está ligado ao ritual bem mais valioso do que isoladamente, seja uma prece ou uma taça de vinho. Lembre-se, o prazer vem da experiência que estamos tendo com um produto ou serviço externamente e daquela que estamos tendo em nosso cérebro. Como a linguagem, os rituais acentuam a experiência do consumo, o que, aumentando a nossa sensação de conexão com experiências passadas e criando uma sensação de significado, aumenta o nosso prazer. No processo, os rituais aumentam a nossa avaliação da coisa usada naquele ritual. Um combinado japonês ou uma taça de vinho podem parecer mais caros em virtude das ações que tomamos e dos movimentos que fazemos ao consumi-los. Kathleen Voss, Yajin Yang, Francesca Gino e Mike Norton estudaram os rituais. Descobriram que eles podem aumentar a fruição, o prazer, o valor e, é claro, a disposição para a hora do pagamento. Os participantes sortudos desse estudo receberam uma barra de chocolate, sendo instruídos a consumi-la comendo diretamente ou primeiro quebrando-a e removendo a embalagem de uma forma específica, para somente então comê-la. Aqueles que a quebraram e removeram a embalagem de uma forma específica estavam essencialmente realizando um ritual antes do consumo. Não foi um ritual muito significativo, mas tratou de um ritual mesmo assim. De forma semelhante, 2 outros grupos receberam cenouras e foram instruídos a comê-las normalmente. O primeiro, realizar rituais que incluíam bater com o nó do dedo, respirar profundamente, fechar os olhos e somente então comer as cenouras. O que eles descobriram foi que as pessoas que se envolveram em rituais desfrutaram bem mais a experiência de comer.
Aquilo ocorreu com as cenouras e o chocolate. Os rituais aumentaram a experiência e a satisfação, tanto na expectativa da experiência real como no momento. Com certeza, um prazer maior tem o seu valor, certo? Claro, ao testarem a disposição em pagar, descobriram que quem comeu chocolate depois de seguir o ritual estava disposto a pagar mais e achou o que comeu mais atraente. Os rituais não são apenas padrões de pancadas estranhos e respiração extravagantes. Erguer um brinde, dar as mãos, recitar uma prece antes da refeição ou abrir um biscoito Oreo e lamber o recheio, este e tantos outros rituais nos ajudam a ficar mais presentes, para podermos nos concentrar mais na experiência, no item ou no consumo iminente. Os rituais que praticamos durante o consumo tornam a experiência especial. Nós a assumimos mais. Torna-se um investimento maior, mais entrelaçado em nossas vidas e experiências. Também obtemos uma sensação maior de controle por meio dos rituais. Uma atividade torna-se familiar, mais conhecida. Torna-se nossa quando a ritualizamos. Estamos no comando, e isso também acrescenta valor. Os rituais fazem a comida parecer mais saborosa. Os eventos parecem mais especiais e a vida parece mais viva. Tornam as experiências mais valiosas. Como vocabulário de consumo, os rituais nos fazem parar e focar o que estamos fazendo. Aumenta o nosso prazer do consumo porque nos permitem maior envolvimento. Mas os rituais vão um passo além do vocabulário de consumo, por envolverem certa atividade da nossa parte e envolverem também o significado. No processo, podem acentuar qualquer experiência. Podemos simplesmente beber uma taça de vinho, mas com um ritual sentimos no momento de beber mais prazer do que sem ele. Dentre duas garrafas idênticas de Pinot Noir lado a lado, uma servida numa caneca de café, a outra numa taça de cristal, com uma leve girada, observada contra a luz, sentida na língua e depois percorrendo todos os cantos da boca, qual rico valorizaria mais? Por que pagaria mais? As garrafas e os vinhos contidos nelas são os mesmos. Deveriam ser valorizados exatamente do mesmo modo, mas não são. Valorizamos mais o vinho que passou pelo ritual. O nosso hábito de consumo nesse aspecto não é economicamente racional. Apenas seja compreensível e, em certos casos, até desejável. Bem aberto. Aqueles que duvidam do poder do ritual e da linguagem no que diz respeito ao aumento de consumo, sugerimos que tentem servir purê de ervilhas a um bebê. Depois tentem fazer o mesmo, mas dessa vez contando ao bebê que acolher é um avião que vai aterrissar. Agitem um braço no ar. Imitam o zumbido da hélice. Olha o aviãozinho, pareceremos ridículos, mas sabemos que qualquer criança prefere comer um aviãozinho do que uma colherada de pasta verde. Se você acha que os adultos não são mais influenciados por exibição sobre o que ou quanto estão dispostos a comer, vá a um restaurante estilo hibachi ou a um teatro-restaurante que esteja exibindo uma peça de mistério. Ou pare e preste atenção no que vem sendo empurrado a você, goela abaixo, quando se está se empanturrando vendo TV. Nós, seres humanos, queremos acreditar que a comida que vamos comer será deliciosa, que nossos investimentos renderão bem, que conseguiremos encontrar uma ótima oferta, que podemos virar milionários de uma hora para outra e que estamos prestes a comer um avião. Se é isso que a linguagem e os rituais nos informam, suspenderemos a descrença, ao menos até certo ponto. Vamos viver e aproveitar o que queremos viver e aproveitar. Os rituais e a linguagem de consumo nos influenciam a valorizar as coisas mais do que elas valem de verdade. Sua magia está em como transformam as nossas experiências, da compra de produtos do dia a dia à tomada de decisões importantes sobre assuntos como casamento, emprego e a nossa interação com o mundo à nossa volta.